Olá, seja bem-vindo ao podcast do AS Barigui, esse que vai ser o empreendimento mais alto de Curitiba com 50 andares. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos, para falar de arquitetura, design, bem-estar, saúde e engenharia, que é o caso de hoje. E tá aqui com a gente o Heron, que é gerente técnico da Tá Engenharia, responsável pela execução do AS Barigui. Tudo bom, Heron? Tudo bem, boa tarde. Beleza, seja bem-vindo. E também a Eduarda Valente, que é engenheira civil da GT Building e acompanha todos esses projetos. Seja bem-vinda, Duda. Obrigada, Bruno. Boa tarde, pessoal. Tô feliz pelo convite daqui participando e mostrar um pouco mais para vocês do que é esse projeto. Legal. Bom, para começar, eu já queria perguntar, Heron, quais são as tecnologias que envolvem, construir um prédio de 50 andares? Então, os principais desafios para a construção de um prédio dessa magnitude, dessa altura, inicia com a concepção dos projetos. Tanto uma arquitetura bem definida, com soluções inteligentes, quanto a estrutura. Então, uma vez a gente tendo a arquitetura definida, a gente evolui para os complementares. Então, estudos técnicos de túnel de vento, modelagens computacionais e evolui após isso para os complementares. Então, soluções de instalações elétricas, de instalações hidráulicas. Imagine que você tem um prédio de 180 metros de altura e você tem que levar a água até a caixa d'água e distribuir essa água para todos os moradores. Então, isso tem que ser feito de uma forma pensada, inteligente, de forma com que não onere nem o condomínio, o custo condominial dos moradores, e nem traga desconforto como barulho ou tubulações rompidas ou outros problemas que possam ocasionar a falta desse estudo. Legal, você falou de um assunto muito bacana aí que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, sobre o túnel de vento, né? Isso é uma tecnologia que envolve aí esse estudo que eu acho que todo mundo quer conhecer um pouquinho mais. Conta pra gente como funciona, o que é feito nesse estudo. Então, no AS Barigui, a gente contratou uma empresa britânica que eles têm laboratórios em várias cidades do mundo. No caso do AS Barigui, foi feito em Gênova, na Itália. Então, foi contratado esse instituto de tecnologia. Eles fizeram uma modelagem do edifício, tá? Modelaram todo o entorno dele, 2 quadras aproximadamente, todos os prédios que tem no entorno, e fizeram um ensaio de túnel de vento. Então, eles têm uma maquete com vários sensores de carga e eles induzem o vento em 360 graus. Então, essa maquete ela é rotacionada no túnel de vento e eles, através do ensaio climático, com dados que eles pegam no CIMEPAR, os históricos dos históricos de vento. Então, com isso é estabelecido qual que é a velocidade média do local. E eles fazem essa simulação técnica no túnel de vento a fim de descobrir os esforços e fazer esse ensaio para ver qual que é o limite aceitável de conforto dentro do prédio. Heron, a gente estava conversando antes sobre a parte da piscina no túnel de vento. Você comentou até que é feito o estudo, né? Então, o AS Barigui conta com uma piscina no último pavimento, no rooftop. Então, existe um ensaio que se chama sloshing, que ele simula a velocidade, através da aceleração que você tem no topo do prédio, ele simula a água dentro daquela caixa. Então, obviamente o prédio ele vai ter um pequeno deslocamento nesse pavimento. Então, pequeno quanto? 8 centímetros mais ou menos, o que daria 16 centímetros de um ponto ao outro. Então é bem pouco, né? Não chega a ser perceptível. A pessoa lá dentro não consegue perceber que o prédio está se movendo, né? Então, por isso que são feitos esses ensaios. Esses ensaios, eles visam garantir o conforto do usuário na edificação. Então, para que a pessoa não se sinta num navio, né? Não se sinta no navio mareada. Então, é feito esse ensaio, validando as dimensões das peças estruturais, pilares, vigas e lajes. Tá?
E também tem uma parte que nesse estudo é legal porque ele mostra a água, né? E muitas vezes fala-se que onde você consegue enxergar esse balanço é tanto em água quanto em lustre. Então são as coisas que se a pessoa não estiver olhando nem vendo, ela não vai sentir. Ela só vai olhar para aquilo e talvez fique preocupada. Mas na verdade essa preocupação não é necessária, né? É importante para o prédio ele ser maleável. Ele precisa responder a todo esse vento. A gente não consegue controlar o clima, né? Então, o prédio em si, ele é maleável e isso contribui para a segurança dele. Exatamente. O que a gente fala, que é bem engraçado, até uma comparação para entender melhor, vocês lembram daquele lápis verde que a gente tinha na escola, que a gente ficava brincando assim, mexendo nele? Imagina que esse aqui fosse o lápis verde, Bruno. Se eu ficasse brincando com ele do jeito que eu brinco com o verde, ele vai quebrar antes ou depois? Ele não vai quebrar. Você não consegue quebrar. Eu consigo. Tô brincando. Não precisa fazer. Mas o verde, ele maleia muito mais. E ele aguenta muito mais uma carga, entre aspas, um movimento. Então, até por isso que o prédio faz a mesma coisa. Obviamente, né, com muito mais complexidade, muito mais diferente, né, do que um lápis. Não é uma madeira, não é... Enfim, densidade da madeira, mas o prédio precisa e é bom. Não precisa sentir medo nenhum. Bom, e um ponto muito relevante a gente tem aqui é a história da TAI Engenharia em executar prédios muito altos aqui em Curitiba. Na verdade, acho que os maiores de Curitiba foram executados pela TAI Engenharia, né? Conta um pouco pra gente desse histórico, do que a TAI Engenharia já executou, já fez, você participou. Eu trabalho há 16 anos já na TAI e... Você entrou lá muito jovem, então. Né? Praticamente um garoto. Mas, brincadeiras à parte, a gente construiu, né, ao longo desses 16 anos os maiores edifícios que tem aqui na nossa capital. Então, a gente construiu para a consultora Rossi, incorporadora Rossi, o Universe Life Square, que é um edifício que tem 152 metros e atualmente de altura. É o mais alto de Curitiba, né? E atualmente é o edifício mais alto da cidade. Então, foi uma obra com um elevado grau de complexidade por estar no meio do centro. Então está na Visconde do Rio Branco, com a Vicente Machado, com a Comendador Franco, ao lado de um shopping, tem um shoppingzinho ali. Precisa de um planejamento muito grande para tudo isso funcionar, essa obra aí. Então foi um grande desafio de chegar material, de você conseguir erguer esse prédio ali, por conta dessas dificuldades de logística de material, de funcionários. Então, foi uma obra que demorou 5 anos para ser construída. Tá? E no pico, eu acho que deve ter tido uns 350 funcionários. Nossa. Então, o prédio tem 4 subsolos. Então, assim, um grande volume de escavação, uma grande altura edificada, um sistema de fachada que não era tão comum na capital naquela época, que foi o ACM vidro, basicamente. Então, uma grande obra aí, com 47 mil metros construídos. Tá? Nossa, 47 mil. E que outra obra você participou aí de grande porte? Além disso, a gente construiu o Seven para estar incorporadora. A gente construiu o Rio Jardine para estar incorporadora. Sim. Construiu o D5 para a Tecnisa, ao lado do Corpo de Bombeiros. Então são grandes edifícios que compõem a paisagem da capital paranaense, que com certeza alguém já deve ter passado pela frente, deve conhecer alguém que mora ou que trabalha nesses empreendimentos. E eu lembro de alguns ainda que devem ser antes, né, de você ter entrado, que é o prédio do Relógio, por exemplo, o Curitiba Evolution, Trade Center. que são prédios muito altos, né, que foram construídos lá na década de 80, 90 também. 90 e começo dos anos 2000. Sim. São o prédio o famoso prédio do Relógio, que tem porcelanato aderido na fachada. Então, na época foi uma tecnologia inovadora que não existia o tipo de argamassa que foi usado. Então, foi importada a argamassa dos Estados Unidos, uma argamassa bicomponente que foi na fachada. O CTC, que foi uma das primeiras obras que eu tenho conhecimento, que foi uma fundação embutida na rocha. Então, assim, ambos com
inovações tecnológicas bem à frente da época que eles foram construídos. E cada obra é um novo desafio, um novo crescimento, vocês vão se adequando à tecnologia da época, né? A gente gosta de brincar que cada obra é um problema novo que surge. Então, no caso do OAS, depois do ensaio de túnel de vento, a gente teve que estudar o solo por conta dos esforços de fundação que a gente teve. Então, hoje o prédio está projetado com estacas com 5 metros embutidas na rocha. Então, por conta da altura dele, o esforço horizontal é superior à carga vertical dele. Então, para vocês imaginarem, o vento que você tem nele gera mais força que o peso próprio dele. Então, como se fosse uma folha de papel ou uma vela de um barco em que o vento é muito maior do que o peso próprio dele. Então, por conta disso, a gente fez essas estacas de fundação, pinando o prédio na rocha. E também, Heron, o bloco de fundação que a gente estava conversando, foi feito um estudo, Bruno, para ver como ia ser feita essa concretagem, porque ele é um bloco muito grande. E as maiores concreteiras aqui de Curitiba não conseguiriam fazer ele em um dia. De tão grande que é, colocando todos os caminhões à disposição. Então, bem lembrado, Eduarda. O bloco de fundação do edifício, ele tem mais ou menos 1.500 metros cúbicos de concreto. Então, assim, é muito volume. Para vocês terem ideia, 1.500 metros cúbicos de concreto dá para fazer um prédio de 20 mil metros quadrados, a estrutura de um prédio de 20 mil metros quadrados. Então, assim, grandes esforços, grandes soluções. Então, como a Eduarda comentou, foi feito um estudo com as principais empresas que fornecem concreto em Curitiba e nenhuma delas tem capacidade de fornecer o concreto num dia. Então, por conta disso, vai ser feita uma concretagem em 3 dias, provavelmente não seguidos por conta da montagem da forma. Tem toda uma tecnologia por trás para a gente conseguir se adequar a uma obra de esporte, né? Então, vai ser utilizado fibra de polipropileno para ajudar na retração, vai ser usado gelo no concreto para cuidar do gradiente de temperatura. Então, são todos os cuidados de engenharia que a gente tem que ter, pensando na durabilidade e no cuidado com a obra. E uma coisa que eu acho que é muito importante falar sobre o custo disso, né? Normalmente a gente tem sempre uma comparação feita com os nossos empreendimentos. Mas aquele empreendimento que é um empreendimento de 8 andares é mais barato ou é mais caro. Qual é a diferença de preço que tem realmente uma execução de um prédio, de uma estrutura, para um prédio de 50 andares se comparado a um prédio de 8 andares? Então, os custos, obviamente, dependem muito da eficiência do projeto, do estudo de engenharia que é feito, mas para a gente ter uma ordem de grandeza, ficaria uns 60% mais caro que um prédio ZR4 convencional, um prédio de 8 pavimentos. Então a gente já pode pegar e 60% a mais cobrar no nosso empreendimento, é isso? Com certeza, com certeza. Isso é só na estrutura, né, Bruno? Só na estrutura. Um outro ponto que é muito importante, que normalmente os clientes perguntam, é sobre os elevadores, né? Velocidade de elevador. Um prédio muito alto sempre tem aquela relação de quanto tempo eu vou ficar esperando para o elevador chegar, para eu conseguir chegar em casa, né? Como que é esse dimensionamento dos elevadores dos empreendimentos? Então, os elevadores do prédio, para dimensionamento dos elevadores é feito um estudo de cálculo de tráfego. Então, existe uma norma brasileira que determina qual que é o tempo máximo de espera. Então, com base nesse cálculo de tráfego é dimensionado a capacidade e a velocidade dos elevadores. A gente estima que mais ou menos do térreo até o último pavimento vai levar em torno de 40 segundos essa viagem de elevador. Então, a gente está falando de elevadores muito rápidos, de alta tecnologia. Tá? Provavelmente esses elevadores, provavelmente não, hoje no Brasil não são produzidos, mas daqui 4 anos ou 5 anos a gente não sabe que surpresas que o mercado de elevadores brasileiro vai trazer para nós, né?
Então, além dos elevadores definitivos que vão ter no prédio, também é importante pensar nesse planejamento da obra, né? A gente tem uma obra muito vertical. Então, esses materiais precisam subir. A gente vai precisar do material no 50º andar e também no 30º. E para isso, a gente tá pensando em 3 cremalheiras. Sabe o que é uma cremalheira, Bruno? Cremalheira, não. Explica pra gente o que é cremalheira. Cremalheira é o elevador da obra, basicamente. Aquele caixote que vocês vêm subindo e descendo por fora do prédio. Então, lá no Ás Barigui, a gente vai ter 3. São 2 torres, porque em uma delas vai subir uma cremalheira de um lado, outra do outro e uma terceira. Então, para isso, agilizar também a obra, né? A gente não quer que nenhum funcionário fique lá em cima esperando, aguardando o material. Então, todo esse planejamento também é feito para agilizar. Legal. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo, né? Que até quando no desenvolvimento do projeto existia essa dúvida se fazia as paredes internas em drywall ou em alvenaria. E foi optado por utilizar todas as paredes em alvenaria. E tem uma questão técnica, né, que envolve isso. Então, na verdade, veio de encontro ao túnel de vento, né? Por conta do prédio, do esforço de vento ser predominante em relação ao esforço vertical, a gente precisava de mais massa para garantir esse conforto dos usuários. Então, por isso que foi optado pelas paredes de alvenaria. Isso para gerar uma massa maior, um peso maior da estrutura. Rigidez. Uma rigidez maior para que não mova, né? E outro ponto importante que a gente tem também é que do lado da obra do Ás Barigui, a gente tem uma obra acontecendo que é o Casa Milano. Como são os desafios, né, das duas obras, né? Especialmente a que está acontecendo agora do Casa Milano? Então, o Casa Milano é um edifício alto que nós estamos construindo ao lado do Ás Barigui. A obra começou em setembro do ano passado, de 2021. A gente já escavou as fundações, as contenções. Estamos para concretar o primeiro pavimento térreo. Tá? O prédio já está subindo. O prédio está subindo. Mas falando em dificuldade, para vocês terem ideia, o Ás Barigui tem 28 metros a mais do que o Casa Milano. Então a gente está falando aí de um prédio R4 em cima do Casa Milano. Então, apesar do Casa Milano já ser um edifício complexo com grau de complexidade elevado por conta da altura, do padrão de acabamento que tem, o Ás Barigui, por conta do formato da arquitetura dele, tem um grau de complexidade muito maior do que o Casa Milano. Então a gente está falando de esforços maiores, de mais altura. Então, a Eduarda comentou há pouco sobre os elevadores de obra. Nós tivemos que estudar um elevador que não existia no mercado. Então, a gente pediu para o nosso fornecedor de equipamentos desenvolver um elevador que triplicasse a velocidade de deslocamento dele ao longo do prédio. Então, a gente está falando, normalmente um elevador de cremalheira de obra tem 0,3 metros por segundo, e nesse no Ás Barigui e no Casa Milano, nós estamos trabalhando com elevadores de 1 metro por segundo. Então isso faz com que, ao invés de eu demorar quase 9 minutos para chegar no topo do prédio, no caso do Ás Barigui, para levar o material, que a gente demore 2,5 minutos a 3 minutos. Então, esses desafios de logística que compõem a obra são os desafios que a gente vai ter que vencer no dia a dia junto com a equipe de obra. Então, Aaron, a gente estava conversando sobre o Universe, né? Que esses prédios muito altos, eles normalmente têm subsolos maiores ainda para comportar toda essa fundação. Uhum. E o terreno, na verdade, que proporciona isso. Você conta pra gente a história do Universe, porque você vai escavando e chega um momento que você precisa retirar a máquina lá de baixo, né? Então, no Universe, de quem olha da Comendador Franco, nós tínhamos 4 subsolos. Então, no final de toda aquela escavação, a gente usava 2 máquinas para conseguir tirar a terra lá de baixo, e no final aconteceu que uma das máquinas ficou presa. Obviamente a gente já sabia que a máquina ia ficar presa, e a gente já tinha providenciado um guindaste que a gente teve que fechar a Comendador Araújo e a Visconde do Rio Branco para poder fazer o içamento e retirar uma retroescavadeira
Que pesa o quê? Umas 30 toneladas lá de dentro para poder retirar ela, ou ela teria que ser enterrada junto com a fundação do prédio. Duas possibilidades. Duas né? possibilidades. A primeira possibilidade era ecologicamente mais saudável e a gente, obviamente, preferiu retirar a escavadeira de lá. Heron, me diga uma coisa, e nessas escavações super profundas aí, nunca acharam nada? Acharam um dinossauro lá embaixo enterrado? Graças a Deus, nas obras que a TAI executou, ainda não. Mas sabemos de histórias que em restauros de casas tombadas pelo patrimônio histórico, como o Paço Municipal, a Praça Tiradentes, houveram alguns sítios arqueológicos que foram identificados. Obviamente a gente toma todo o cuidado se achar de notificar o IPHAN, que é o órgão responsável do governo, mas nós nunca nos deparamos com isso. E Heron, a obra está prestes a começar, né? O que nós estamos tomando para preparar toda essa logística? Então, o início da obra está programado para os próximos meses. Nós já contratamos a empresa que vai fazer as escavações, a empresa que vai fazer a parede diafragma, que é o tipo da contenção que vai conter o solo dos vizinhos. Contratamos a empresa que vai fazer os tirantes, que é o tipo de estrutura, que ajuda a segurar os vizinhos. E já estamos com os estudos de solo todos avançados, então por conta disso, os projetos já estão também avançados até o pavimento térreo. Então, para a gente começar a obra a todo vapor, as principais contratações para início de obra já foram feitas. Heron, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Foi muito bacana, muito esclarecedor, né, o que você passou aqui pra gente. Duda, muito obrigado também. A gente se vê na próxima, né? Bruno, agradeço o convite. Contem com a gente aí para o que precisarem. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Heron. E na próxima a gente se vê. Beleza. Valeu, pessoal. Até mais.